Vocês que estão comigo neste propósito, é a missionária Lenise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração e que encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, num só amor, num só espírito, para juntos buscarmos a face gloriosa do nosso Deus, para juntos exaltarmos o seu nome. Graças nós damos ao nosso Deus porque, de uma maneira toda especial, Ele tem nos abençoado, Ele tem nos ajudado, Ele tem nos consolado, Ele tem nos confortado com a sua presença, com a sua bênção, com a sua graça e com a sua misericórdia. Eu louvo a Deus pela sua participação, você que já está conosco, você que vai entrar mais tarde, você que vai estar participando somente no decorrer do dia, mas eu louvo a Deus pela sua vida. E eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo, Ele tem uma bênção especial para cada pessoa que estiver conosco nesse momento. E aqueles que vão entrar mais tarde, aqueles que vão estar, de alguma maneira, participando juntamente conosco dessa transmissão. Porque o Senhor é aquele que é Deus presente. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui agora comigo, com você, aonde quer que você estiver, mas Ele vai estar também conosco nos demais dias, para a honra e glória do seu santo nome. Nós louvamos a Deus porque nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós temos realmente vencido toda e qualquer situação para a honra e glória do nome santo do Senhor. O adversário da nossa alma, ele luta com todas as suas armas, com todas as suas forças, para ver se de alguma maneira nos faz desistir, nos faz acomodar, nos faz vacilar na presença do Senhor. Mas o Deus que servimos é forte, é poderoso, é misericordioso. Ele sabe muito bem como é que está os servos dele na presença dele. Ele sabe muito bem quem somos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós temos certeza da vitória, porque o Senhor Jesus, pelo sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, Ele garante a nossa vitória. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço por mais uma vez poder nos reunirmos juntamente com o teu povo, para juntos buscarmos a tua face, para juntos exaltarmos o teu nome, para meditarmos na tua palavra. Senhor, eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos sustentado pela tua infinita bondade e misericórdia. Porque o Senhor sabe que sozinhos nós não somos nada, mas com o Senhor nós somos um grande exército. Louvado seja o teu nome. Com a força do Senhor, com a força do teu povo, aqueles que estão conosco neste propósito, aqueles que têm buscado a tua face juntamente conosco, com certeza nós saltamos muralhas, nós vencemos as batalhas, porque o Senhor é aquele que não nos deixa, é aquele que não nos desampara, que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século, e até que o Senhor tem dado provas de que tem permanecido conosco em toda e qualquer situação. Por isso eu te louvo, eu te agradeço por essa oportunidade e coloco nas tuas mãos cada uma das nossas necessidades e ansiedades. Entregamos a ti cada pessoa que está conosco neste propósito, aqueles que já estão participando, aqueles que vão participar no dia de amanhã, aqueles que vão participar talvez em outro dia, mas nós louvamos a ti por estas pessoas que têm nos ajudado, que têm orado juntamente conosco, que têm meditado na tua palavra, e eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas na vida de todos aqueles que estão conosco, daqueles que
estão buscando juntamente conosco a tua face. Opera, Deus, em nome de Jesus. Faz a tua obra na nossa nação, no nosso estado, nossa cidade, bairro e rua onde moramos. Faz a tua obra também nas demais nações. Eu coloco nas tuas mãos a nação de Israel, eu coloco nas tuas mãos todas as nações que estão em guerra, as nações que estão em conflito. Senhor, tenha misericórdia, nós clamamos a Ti pelo Brasil e pedimos que o Senhor venha manifestar o Teu poder na nossa nação e venha fazer grandes coisas para a honra e glória do Teu nome. Que o mal saia, que a enfermidade seja destruída, o mal seja arrancado do lar, das famílias de cada um, e toda a obra do maligno caia por terra. É no nome de Jesus Cristo que nós te pedimos. E é para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho, Deus Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos estar meditando aqui na palavra do Senhor, no Salmo de número 20. Glória a Deus. Este Salmo de Davi, Salmo maravilhoso. A oração pelo rei na guerra. O rei Davi, ele vivia em guerra, mas não é diferente de nós. Não é diferente do povo de Deus de hoje, porque vivemos uma guerra constante. E a palavra de Deus nos fala, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Quer dizer, a minha luta, a minha guerra, não é contra o meu irmão, não é contra as pessoas da minha família, as pessoas da minha casa, não é contra o meu vizinho. A nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra principados, potestades e dominadores. Mas o nosso Deus é aquele que vence toda a peleja por nós, que venceu no passado, que vence hoje e vai vencer eternamente, porque Ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja o seu nome. Que nós possamos, como igreja, como membros do corpo de Cristo, aqui na terra, interceder uns pelos outros, orar mais do que nunca, pela igreja, pelo povo de Deus na terra, porque a batalha tem sido travada, o inimigo das nossas almas, ele está agindo com todas as suas forças, com todas as suas artimanhas, para ver se de alguma maneira derrota e destrói o povo de Deus. Então vamos estar não só orando, mas vamos estar vigiando, vamos estar clamando pelo sangue de Jesus Cristo. E com certeza nós vamos vencer toda e qualquer peleja em nome de Jesus. A palavra de Deus começa dizendo assim: o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Glória a Deus. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Glória a Deus. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei. Ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor é aquele que não está com seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Isaías 52, se não me engano,
diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. O Senhor continua ouvindo, o Senhor continua com as suas mãos estendidas para salvar, para curar, para libertar, para transformar vidas. E Ele é poderoso para nos dar vitória. E aqui o salmista diz: o Senhor te ouça no dia da tua angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque só de confessarmos o nome do Senhor, só de pronunciarmos o nome de Jesus Cristo, com certeza nós já vamos estar sendo protegidos pelo Senhor. Então, o salmista diz: o Senhor te ouça no dia da angústia. O Senhor só vai nos ouvir no dia da angústia se nós clamarmos por Ele. Se nós buscarmos a face dEle, se nós nos colocarmos na presença dEle e clamarmos pelo socorro dEle. Com certeza Ele vai nos ouvir. Glória a Deus. E o salmista diz: o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Quem é o Deus de Jacó? Jesus Cristo. Ele é o Deus de Jacó. Ele é o Deus de Isaac. Ele é o Deus de Abraão. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então o salmista diz: envie-te socorro desde Sião. Aliás, desde o seu santuário, e te sustenha desde Sião. Glória a Deus. O Senhor, Ele não só nos ouve no dia da angústia, mas Ele envia socorro. Quando nós clamamos, Ele envia socorro. Ele nos sustenta com o seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia. E Ele diz: o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde Sião e te sustenha. Glória a Deus, te sustenha. Aliás, envie socorro desde o seu santuário e te sustenha, quer dizer, te sustente desde Sião. Glória a Deus. Muitas vezes, na hora da angústia, algumas pessoas se desesperam, algumas tiram a própria vida, porque não é fácil passar pela angústia. Mas a palavra do Senhor diz lá em Provérbios que o justo, ele sairá da angústia. Ele não vai ficar angustiado o tempo todo. Ele não vai ficar angustiado pelo resto da sua vida. Mas, quando ele clama ao Senhor, o Senhor o livra da angústia. Davi, em um dos seus salmos, ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Então, se nesta noite você está se sentindo angustiado, triste, abatido na sua fé, a angústia é mais que tristeza. A angústia é algo assim que sufoca, que não deixa, parece que não deixa dentro de nós nenhuma força. Mas quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos ouve, Ele nos responde, Ele nos sustenta, Ele renova as nossas forças, Ele renova a nossa fé. Por isso é que é maravilhoso nós podermos contar com o Senhor em toda e qualquer situação. É maravilhoso sabermos que temos um Deus que ouve, que temos um Deus que responde, que temos um Deus que estende a mão quando nós estamos precisando de socorro.
E ele continua dizendo: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Glória a Deus. Que o Senhor se lembre de todas as nossas ofertas, de tudo aquilo que temos ofertado a Ele. Porque a oferta ao Senhor não é apenas a oferta que damos para contribuir com a obra de Deus na terra, com a pregação do Evangelho na terra, mas a oferta de louvor, a oferta de adoração ao Senhor, a oferta de estarmos nos dias de culto na casa do Senhor, de não abandonarmos a casa de Deus, e também a oferta de estarmos estendendo a mão para ajudar o aflito, o necessitado, e também a oferta de socorrer aqueles que estão na angústia. Glória a Deus, porque não é fácil. Nós sabemos que a angústia é um sentimento muito terrível, que a pessoa, quando está angustiada, ela não tem ânimo para nada, ela não tem desejo de nada, ela não tem forças para nada. E se deixar, aquela angústia vai se transformando numa depressão e vai se tornando numa coisa pior. Por isso é que quando nós estamos angustiados, nós temos que clamar pelo socorro do Senhor, porque Ele é socorro presente na tribulação. Davi diz lá no Salmo 46 que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o nosso Deus, Ele só se levanta em nosso favor, só se levanta para nos socorrer se nós clamarmos por Ele. Agora, se nós nos fecharmos na nossa angústia e nos escondermos, ficarmos trancados no nosso quarto, trancados na nossa casa, trancados no lugar onde nós estivermos, sem falar com o Senhor, sem buscar o socorro dEle, com certeza nós vamos continuar angustiados. Mas quando clamamos pelo socorro do Senhor, o Senhor se faz presente e Ele socorre aquele que está aflito, aquele que está necessitado. Glória a Deus. E Ele se lembra das nossas ofertas. Ele se lembra dos nossos holocaustos, dos sacrifícios que temos colocado diante dEle. Louvado seja o nome santo do Senhor. Dos momentos que, ao invés de estarmos aproveitando os prazeres que o mundo oferece, nós passamos a estar na presença de Deus. Nós escolhemos estar glorificando o nome dEle, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Glória a Deus, que o Senhor nos conceda, no momento da angústia, conforme o nosso coração, conforme estamos pedindo, conforme estamos clamando a Ele, o desejo do nosso coração esteja diante dEle, que Ele nos conceda, segundo o desejo do nosso coração. Nós nos alegraremos pela Tua salvação, glória a Deus, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões, arvoraremos bandeiras, comemoraremos, nos regozijaremos juntamente com estas pessoas que diante do Senhor encontrou socorro no dia da angústia, que no momento
em que elas estavam na pior situação, sentindo a angústia total na sua vida, mas elas clamaram ao Senhor e o Senhor se levantou para socorrê-las, para consolá-las, para ajudá-las no momento mais difícil. Então, o salmista diz: nós nos alegraremos, quer dizer, o povo de Deus se alegrará com a salvação de uns e outros servos de Deus. E no nome do nosso Deus, nós arvoraremos pendões, arvoraremos bandeiras, nos alegraremos junto, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos chorar com os que choram, mas também devemos nos alegrar com aqueles que estão alegres. Nunca ficarmos criticando ou nunca ficarmos desejando aquilo que o irmão recebeu e por isso ele está alegre. O salmista lá no Salmo 126, ele fala sobre a alegria do povo de Israel quando eles voltaram da escravidão, quando eles voltaram do cativeiro. As pessoas olhavam para as nações, diziam a respeito deles: grandes coisas fez o Senhor a estes. Glória a Deus. E eles respondiam: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E a palavra de Deus diz: alegrai-vos chorai com os que choram, se alegre com os que se alegram. Não vamos deixar que o nosso coração fique triste quando nós vermos os irmãos alegres, quando nós vermos que um irmão foi abençoado, que recebeu algo grande da parte de Deus, ou a bênção que eles estavam pedindo, que eles estavam desejando, e o Senhor concedeu. Vamos nos alegrar com eles, vamos comemorar juntamente com eles. Glória a Deus. E quando o irmão estiver chorando, quando o irmão estiver triste, quando o irmão está passando por um momento de angústia, que a gente também possa chorar com eles. Glória a Deus. Que a gente aprenda a chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Porque isto é sinal de que somos filhos de Deus, de que somos irmãos em Cristo e que nos alegramos com a alegria do nosso irmão, mas também choramos quando o nosso irmão está chorando. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições, todos os seus pedidos, que o Senhor satisfaça. Que o Senhor te conceda tudo aquilo que você está pedindo. Foi isso que o sacerdote Eli falou para Ana. Quando Ana entrou no templo, no momento em que ela estava angustiada, de tanto ser humilhada pela sua rival, de tanto ser humilhada pelas pessoas que com certeza a conheciam e que sabiam que ela era uma mulher estéril, uma mulher que não dava filhos ao seu marido, e por isso ele arrumou outra mulher que passou a dar-lhe vários filhos. E a outra mulher de seu marido, por ser uma mulher que dava luz a muitos filhos, ela começou a insultar Ana, começou a humilhá-la, e até os filhos dela também começou a humilhar Ana. E Ana, naquele dia, ela estava muito abatida, ela se dirigiu ao templo do Senhor. Chegando no templo, a palavra do Senhor diz que ela começou a orar. E o sacerdote Eli estava de longe olhando. E ele não ouvia a voz dela. Ele só via os lábios dela se movimentando. Porque a angústia dela era tão grande que ela não conseguia falar. Ela só murmurava, ela só falava bem baixinho com Deus. Só os lábios dela se mexiam.
Eli olhou para ela e pensou que ela estava bêbada. E disse para ela: aparta-te de ti este teu vinho. E Ana falou: não, meu senhor, eu não sou. Eu não estou bêbada. Eu sou uma mulher atribulada. Glória a Deus. E ela estava ali exatamente para pedir ao Senhor um filho. A tua serva é uma mulher atribulada. E ela compareceu ali no momento da maior angústia da vida dela. E ela clamou ao Senhor. E quando ela se levantou, e ela fez um voto, que se o Senhor desse a ela um filho varão, ela iria entregá-lo ao Senhor, para que ele servisse ao Senhor todos os dias da vida dele. E quando Ana se levantou da oração, o sacerdote Eli disse para ela: conceda ao Senhor o que você pediu. Que o Senhor te conceda o que você pediu. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nesse versículo, que é o versículo 5 do Salmo 20, na última parte do versículo, diz assim: satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Eu não sei o que é que você está pedindo ao Senhor. Mas se você está pedindo ao Senhor algo que você está precisando e você está angustiado porque você precisa desta bênção, precisa desta vitória e até agora você não recebeu, não desanime não. Continue clamando, faça como Ana. Continue clamando ao Senhor. Se coloque na presença dele. Peça com fé. Faça um voto também ao Senhor. E com certeza o Senhor vai te conceder o desejo do seu coração, se estiver de acordo com a palavra dele. Glória a Deus. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. O Senhor salva o seu ungido. O Senhor salva o seu povo. O Senhor é aquele que ouve a oração, o clamor do seu povo. E é Ele que estende a mão para socorrer, para ajudar e para sustentar o seu povo. Uns confiam em carros. Porque depende também da nossa fé. O Senhor nos ouve e nos responde quando Ele vê fé no nosso coração. Quando Ele vê que nós estamos confiando plenamente nele. Glória a Deus. Então o salmista continua dizendo: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Ele ouve. Ele responde. Porque o nosso Deus não é surdo, não é mudo, não é cego. Ele tem boca, ele fala, ele ouve, ele tem ouvidos. Glória a Deus. Ele tem um ouvido, não um ouvido superficial. Ele tem uma boca, não uma boca superficial. E tem olhos também, não olhos superficiais. Nem nariz também superficial. Apenas o desenho do nariz ou apenas a montagem de um nariz. Mas ele de fato ouve, ele de fato vê, ele de fato fala e ele de fato sente cheiro. Glória a Deus. A palavra de Deus nos fala
que um dos motivos que Deus destruiu Sodoma e Gomorra é porque o pecado daquela terra, o pecado daquela cidade, os pecados daquele povo que viviam naquela cidade, cheirava mal às narinas de Deus. Sinal de que ele sente cheiro. Glória a Deus. Sinal de que ele não é um Deus morto. Ele ouve, ele vê, ele fala. Ele está atento. Os ouvidos dele estão atentos à nossa oração. Os olhos dele percorrem toda a face da terra. Aquilo que nós não enxergamos, ele enxerga. Porque nós enxergamos só o que está diante de nós. Mas ele enxerga o profundo e o oculto. Ele sabe o que acontece em cima da terra e nas profundezas da terra. Ele sabe, nós sabemos só o que acontece por cima das águas, por cima dos rios, mas ele sabe o que acontece nas profundezas das águas. Nós enxergamos o ser humano apenas por fora, mas ele enxerga por dentro. Louvado seja Deus, porque os olhos dele percorrem toda a terra, percorrem todo o ser humano. Ele enxerga a superfície, mas ele enxerga o profundo, aquilo que está em oculto. Por isso que ninguém engana ele. Nós vivemos num mundo em que as pessoas estão enganando umas às outras e às vezes elas se enganam a si mesmas, porque elas pensam que enganam a Deus, mas não enganam não. O nosso Deus vê, contempla todas as coisas. Os olhos dele é como chama de fogo, que percorre toda a terra, que sabe muito bem o que acontece às ocultas, que sabe muito bem o que acontece na calada da noite ou no decorrer do dia. Ele vê tudo, ele observa tudo. Podemos esconder tudo de qualquer ser humano, mas jamais poderemos esconder de Deus, porque o nosso Deus vê todas as coisas. E ai de nós, quando nós achamos que podemos fazer o que quisermos, que Deus não vai ver, que o Senhor não vai ver. A igreja pode não ver, os irmãos podem não ver, os pastores podem não estar vendo, porque nós não enxergamos além daquilo que estamos vendo diante de nós, como seres humanos, mas o Senhor vê o profundo e o oculto. E a palavra diz, de Deus não se zomba. Muita gente está achando que pode zombar de Deus, que pode fazer o que bem entende, que pode agir da maneira que quiser, que pode agir segundo os seus instintos, segundo a sua própria vontade, mas ao Senhor ninguém engana. Glória a Deus. E além de ninguém enganá-lo, ele é Deus que não tem o culpado como inocente. E ele é Deus que, com certeza, ele vai requerer de cada um que se diz seu servo, mas que na verdade só de boca, mas no seu interior, com certeza, não tem nada a ver com Deus. Mas o nosso Deus está vendo. Às vezes o Senhor fica quieto assim por um pouco de tempo e as pessoas começam a pensar, Deus não existe. Se Deus existisse, ele faria alguma coisa nessa situação. É tanta injustiça na terra, né? É tanta injustiça na terra. É tantas pessoas, uns querendo passar por cima dos outros. Querendo não, passam. Chegam a passar. E ninguém respeita ninguém. Então as pessoas chegam a pensar que Deus não existe. Chegam a pensar que, devido às injustiças que existem na face da terra, chegam a pensar que Deus não está vendo.
Ah, Deus não existe, Deus não está vendo. As injustiças que estão cometendo na face da terra, Deus não está vendo isso não. Claro que está. É que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. O tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo. No tempo dele, ele vai, com certeza, requerer tudo isso. No tempo dele, ele vai estar fazendo justiça, porque a sua palavra diz que ele peleja com justiça. Ele é o justo juiz. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por isso, porque ele é justo. Muitas vezes a gente fica contemplando as injustiças e a gente fica pensando, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode um ser humano agir dessa maneira e pensar que Deus não vai cobrar, que Deus não vai requerer? Mas a palavra do Senhor diz que nós não devemos nos deixar enganar, porque tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Tudo aquilo que nós semearmos é o que nós vamos colher. Então, às vezes, o ser humano pensa que é dono do mundo, né? Tem alguns seres humanos que se acham dono do mundo. Eles acham que eles fazem e acontece e ninguém vai fazer nada porque não tem ninguém superiores a eles que possa fazer alguma coisa. Mas é aí que eles se esquecem que existe o Criador de todo o universo, que inclusive aquele que criou essa pessoa que acha que pode fazer tudo, que não vai ter que prestar conta a ninguém, porque eles se acham donos de todo o universo. Mas eles se esquecem que existe um Deus, supremo Criador de todas as coisas. E é com ele que todo ser humano vai ter que tratar. Glória a Deus, é com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos que ter cuidado com a lei da semeadura, porque é uma lei infalível. Esta lei, todas as leis que existem, muitas vezes aqueles que exercem as leis, eles podem passar por cima até, muitas vezes. Mas a lei da semeadura, minha gente, ninguém passa por cima dela. A lei da semeadura é fato. Semeou, vai colher. Glória a Deus. O que semear, vai colher. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos semear boa semente, porque vamos colher bons frutos. E vamos ser muito abençoados por Deus. Mas se começarmos a semear semente ruim, se começarmos a semear semente que não vai germinar, com certeza nós não vamos colher nada, ou então nós vamos colher das sementes que semeamos, as sementes que produzem produz árvores que dê frutos maus. Com certeza é isso que vamos colher. Que Deus tenha misericórdia de nós. O salmista diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Glória a Deus. Aqueles que andam na presença do Senhor, eles se levantam, muitas vezes eles tropeçam, muitas vezes eles chegam até a cair, mas eles, quando caem, o Senhor os levanta. Se eles não tiverem forças para levantar, o Senhor os levanta. O Senhor os coloca de pé. Glória a Deus. Por isso é que o salmista diz, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Glória a Deus. Que você se levante,
você que caiu, você que cansou, você que parou, você que está querendo desistir, que você se levante em nome de Jesus. Pare com esse negócio de querer desistir da caminhada. Pare com esse negócio de ficar parado no caminho. O Senhor nos chamou para caminhar, para andar. Foi o que ele disse para Moisés: diga ao povo que marche. Quer dizer, diga ao povo que continue caminhando. Para não parar, continue caminhando, continue andando. Tem tantas pessoas que andavam com o Senhor e agora estão parados. Desistiram da caminhada devido às lutas, devido às dificuldades que enfrentaram no caminho, devido a perseguições, a lutas, a tribulações e tantos levantes que houve da parte do adversário. Mas a palavra do Senhor para nós nesta noite é: levanta, levanta e anda. Caminhe. Pare de ficar parado na presença de Deus. Continue caminhando, continue andando. Andando na presença de Deus, não andando para fazer a sua própria vontade, não. É andar para fazer a vontade de Deus. Andar para adorar o Senhor, para exaltá-lo, para glorificá-lo, para estar na presença dEle, para levar a sua palavra. É dessa maneira que o Senhor quer que a gente caminhe. Nós nos levantamos e estamos de pé. Com luta sim, com dificuldades muitas vezes. Batalhas travadas. Mas pela bondade, fidelidade e misericórdia de Deus, pelo sangue que Jesus Cristo verteu ali no Calvário, estamos de pé. Porque quem nos mantém em pé não somos nós. Não é por causa da nossa força, não é por causa do conhecimento do que já aprendemos da palavra de Deus, não é devido a várias escolas teológicas que frequentamos. É claro que é bom, que nos ajuda, que nos edifica, mas não é por isso não. Estamos de pé porque o Senhor nos mantém em pé. É Ele quem nos mantém em pé. E a sua palavra diz que no dia em que Ele vier buscar a sua igreja, no dia do arrebatamento da igreja, nós precisamos estar em pé na presença dEle, para que possamos subir com Ele. Em pé, que a palavra de Deus diz, espiritualmente falando. Precisamos estar em pé na presença dEle. Então fique de pé. Se você está caído, se levante em nome de Jesus. Não há tempo mais para ficar caído. Se você está abatido, cansado, desiludido, desanimado, prostrado, não é tempo disso mais não. Se levante, se ponha em pé. Se você está sem força, busca força em Deus. E o que faz as nossas forças serem acrescentadas é estarmos reunidos como igreja. Nos reunirmos na casa de Deus para adorá-lo, ou na praça, ou em casa, ou onde alguém estiver se reunindo para buscar o Senhor, ou no monte. Nós temos que estar reunidos juntos, como membros do corpo de Cristo, como igreja. E assim nós vamos ser renovados, nós vamos ser fortalecidos, nós não podemos ficar isolados. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te dê forças. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei as afrontas que você tem sofrido. Eu não sei como está a sua vida na presença de Deus. Mas eu estou aqui para dizer para você, em nome de Jesus, não se prostre. Não fique pasmado diante da situação que você está enfrentando. Não desanime, não desista da caminhada. Se levante, em nome de Jesus Cristo. Não deixe que o adversário ria de você. Você que já pregou a palavra de Deus, você que já ganhou tantas almas para Jesus, você que já livrou tantas pessoas das mãos do inimigo, você que ajudou aqueles que estavam abatidos e oprimidos.
E agora você desanimou? E agora você vai desistir? Agora que estamos quase chegando? Louvado seja Deus. Não desista não, porque estamos quase chegando. Então se levante em nome de Jesus. Se você parou, recomece. O Senhor é Deus de recomeço. Se você parou, recomece novamente a sua caminhada. E o Senhor vai te sustentar, vai te dar forças. Se una com pessoas de oração, com pessoas que realmente servem ao Senhor de verdade. E com certeza o desânimo vai sair, você vai vencer esta situação. Eu creio dessa maneira. E procure andar com pessoas que estão firmes na presença de Deus. Se você está desanimado, está sem forças para caminhar, procure pessoas que estão caminhando, que estão buscando ao Senhor, que estão servindo ao Senhor com entusiasmo, com alegria. Não fique andando junto com pessoas desanimadas, pessoas que estão caminhando para a casa de Deus, mas sempre reclamando, sempre murmurando. Isso não vai te edificar. O que vai te edificar é você andar com pessoas que realmente crê, que realmente andam na presença de Deus. Não importa se esta pessoa é uma pessoa instruída, muito instruída, ou se esta pessoa é aquela irmãzinha que ninguém dá nada por ela. Que ela chega ali na casa de Deus, dobra o seu joelho, ora, fica ali meditando na palavra de Deus, fica ali louvando, adorando o Senhor, e às vezes a pessoa olha para ela assim, não dá muito valor, ou para o irmão também, aquele obreiro, que às vezes a pessoa não dá muito valor, porque ele é simples, ele não tem grandes estudos, ele não tem grandes diplomas, mas é engano, sabe por quê? Que eu aprendi muito com aquelas mulheres que não tinha nenhuma leitura, que não sabia nem ler um versículo da Bíblia. Mas elas andavam com a Bíblia na mão, elas faziam questão. Elas andavam com a Bíblia na mão. E além de andar com a Bíblia na mão, elas obedeciam uma palavra que era pregada. Elas aprendiam com as mensagens que eram transmitidas na igreja e guardavam. E a fé delas era maior do que de muitos. E elas tinham ânimo, tinham coragem, tinham fé. Elas sabiam vencer as tribulações e permaneceram firmes até o fim da vida delas. E eu louvo a Deus por estas irmãs. Que elas chegavam na igreja, as pessoas olhavam, uma irmã tão simplinha, né? Mas a fé estava dentro. Glória a Deus. A fé estava ali. A confiança no Senhor estava ali. E não aceitavam que se falasse mal de ninguém, que se falasse mal de pastor, que se falasse mal da igreja. Não aceitavam. Que eram fiéis ao Senhor. Então, cuidado, porque de repente você está andando com pessoas que estão dentro da igreja, mas que não estão sendo fiéis ao Senhor. E quando você estiver andando com elas, você vai se sentir fraco. Mas se você começar a encontrar pessoas, porque dentro da igreja você vai encontrar pessoas que são fiéis, pessoas que são sinceras e tementes a Deus. Encontra-se muitas pessoas que estão ali por estar, e alguns estão ali até para escandalizar a obra de Deus. Por isso é que nós temos que ter cuidado com as amizades e com quem andamos, mesmo que aquela pessoa esteja na igreja. Estar na igreja, caminhando com os irmãos que estão ali, orando junto e louvando junto, não quer dizer que a pessoa está em Cristo. Tem gente que está dentro da igreja, mas não está em Cristo. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Porque a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.
Então, quando você vê alguém que está dentro da igreja, mas não está em Cristo, porque não se tornou uma nova criatura, continua sendo aquela pessoa boca suja, que fala palavrão, que xinga todo mundo, que xinga quem está pregando, que xinga quem está louvando, que fala mal do pastor, que fala mal da igreja, que fala mal de todo mundo. Olha, não é nova criatura não, pode sair fora. Comece a andar com pessoas que realmente se tornaram novas criaturas, transformadas pelo poder de Deus. Glória a Deus! Leia o Salmo 20. Ore em cima desse salmo se você estiver angustiado. E tenha certeza que a angústia vai sair do seu coração. O Senhor vai ouvir a sua oração, Ele vai te responder, Ele vai te dar vitória. E vai tirar toda a angústia do seu coração. O salmista Davi, no final da sua vida, quando ele estava conversando com seu filho Salomão, porque ele ia passar o reino de Israel para Salomão. E ele conversando com Salomão, ele disse: o Deus que me livrou de toda a angústia. Até no final da vida dele, ele disse: o Deus que me livrou de toda a angústia. Porque Davi foi um homem que experimentou todo tipo de angústia, de traição, pessoas que ele confiava, mas que o traíram, pessoas que comiam com ele na mesa, mas que traíram ele, e pessoas que ele ajudou, mas que depois foram falsas com ele. Ele passou por muitas perdas, ele sofreu muito com a própria família. E ele poderia ser aquela pessoa que ia viver o resto da vida dele aqui na terra angustiado. Mas ao conversar com seu filho Salomão, para passar para ele o reino, ele disse: ao Deus que me livrou de toda a angústia, que nesta noite, ou dia, o momento que você estiver junto comigo nessa transmissão, que você possa buscar no Deus de Davi o livramento para toda a angústia que você está vivendo. Ore. Quando você estiver se sentindo angustiado, ore, clame pelo Senhor. E o Senhor vai trazer o refrigério para o seu coração, para a sua alma. E Ele vai te libertar da angústia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Sala de oração missionária Lenise, todas as madrugadas a partir das 0h. Estamos aqui, eu nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos juntos e unidos pela fé no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que o Senhor é Deus que ouve e que responde o clamor do seu povo. Nós estamos neste propósito de estar todas as madrugadas clamando ao Senhor, colocando diante do Senhor a necessidade de muitas pessoas que estão em sofrimento e a necessidade de muitas nações, de todas as nações que estão em conflito, que estão em guerra, e também as nações que estão sofrendo por causa da pregação da palavra de Deus, que não estão, estão sendo muitas vezes, tendo as suas vidas destruídas por causa do Evangelho de Cristo. E nós temos nos reunidos todas as madrugadas, porque a palavra do Senhor nos fala lá no livro de Provérbios: eu amo os que me amam e aqueles que de madrugada me buscam me acharão, diz o Senhor. Por isso nós estamos buscando a Ele pela madrugada, já estamos indo para 6 anos que estamos neste propósito e até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Temos passado sim por angústias, temos passado por aflição, por situações difíceis, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E com certeza Ele vai continuar nos ajudando. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, convidando seus amigos, seus parentes,
para seus conhecidos, para se inscrever também, principalmente aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão sem forças. Nós estamos aqui para trazer uma palavra de fé, uma palavra que traga de volta o ânimo, a coragem e a força para que eles possam prosseguir. E também estamos aqui para orarmos por eles, para que o Senhor tire do coração, tire do seu interior toda a angústia, toda a tristeza, tudo aquilo que foi causado, todo sentimento de revolta, todo sentimento como é que fala? Aquele sentimento que às vezes as pessoas ficam, né, com esse sentimento de inferioridade, se acham inferiores. Ah, me desprezaram porque eu sou inferior, é porque eu não sou isso, é porque eu não sou aquilo. Você é aquilo que Deus te fez. Você é a pessoa que Deus criou. Você não é inferior a ninguém, porque todo ser humano é igual. Tem aqueles que passam por situações muito piores do que a sua. E nem assim desanimaram. Então se levante em nome de Jesus e pare com esse negócio de se sentir inferior, de se sentir um coitado, uma coitada. Você não é coitadinho, você não é coitadinha, você é filho de Deus. Você não é qualquer pessoa. Você é filho de Deus. Então pare com esse negócio de se sentir inferior. Ah, porque irmão fulano é porque é melhor que eu, porque faz as coisas melhor que eu, porque tem mais estudo do que eu. Se você puder estudar ainda, você pode estudar até o dia que você quiser. Você pode ter 80, 90 anos, até 100 anos, você pode estudar. Olha, hoje em dia está muito mais fácil estudar do que no meu tempo. No meu tempo, se eu quis estudar alguma coisa, tive que pagar para estudar, porque não tinha escola assim como tem agora, que o governo mantém, que o governo permite que você estude, que você faça uma faculdade, mesmo que você não tenha recurso financeiro. No meu tempo não era assim, não. Só estudava quem tinha dinheiro. Só estudava quem podia pagar. Quem não podia, ficava sem estudar. Muito mal tinha uma escola, que é a escola primária, com muita dificuldade. Porque a maioria das pessoas precisavam trabalhar. Quem não tinha uma condição financeira que pudesse manter todo mundo, tinha que trabalhar. As famílias tinham que trabalhar para se manter. Então, muitos não estudaram na minha época por causa disso. Porque eram poucas as escolas, e as escolas que tinham. Eu me lembro quando eu morava na roça, a gente tinha que andar 2 horas a pé para chegar na escola. E a pé não é assim, estrada asfaltada, nem com calçada, não. Era estrada cheia de pedra, quando estava chovendo, cheia de barro, misturado com cascalho. E a gente dava graças a Deus quando alguém vinha e jogava cascalho pela estrada, porque aí diminuía o barro. Mas, mesmo assim, a gente se esforçou. E conseguimos aprender alguma coisa. E eu sempre falava para os meus filhos, e sempre falo até hoje, e falo para os meus netos, se eu tivesse tido condição de estudar, eu teria sido alguma coisa, pelo menos eu faria questão de ser uma professora, que é algo que muitas pessoas não valorizam mais. Mas eu louvo a Deus pelas professoras que eu tive, porque foi elas que me incentivaram. Eu trabalhava o dia todo, quando era 7 horas da noite eu ia para a escola e saía 10 horas da noite, para chegar no serviço, limpar a cozinha, fazer uma coisa, fazer outra, deixar tudo pronto para 6 horas da manhã estar de pé. Então, eu louvo a Deus porque elas me incentivavam. E existiam professoras que me ajudavam muito. E eu consegui estudar o pouco que eu estudei
porque eu encontrei bons professores que não só estavam ali para ganhar dinheiro, não estavam ali apenas para ter um meio de se manter, mas elas estavam ali porque elas queriam que a gente aprendesse. E elas se esforçavam para que a gente aprendesse. Louvado seja Deus, mas eu creio que ainda existe professoras assim, eu tenho certeza. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Ore, clame ao Senhor e tenha certeza que Ele é Deus que dá vitória. E não se acomode, pare de pensar que você não é nada. Você é filho de Deus. E não aceite que alguém ache que você não é nada, porque eu realmente não aceito isso. Ah, é uma coitadinha, é isso, é aquilo. Não, não somos coitadinhos, não. Somos filhos de Deus. Que é isso? Desde quando filho de Deus é coitadinho? Desde quando? Meu Deus, que Deus tenha misericórdia, né? Mas se inscreva no nosso canal, convide pessoas para se inscrever também. Estamos também no Face. Você que não conseguir entrar pelo YouTube, você consegue estar comigo no Face e você pode estar meditando na palavra de Deus junto comigo, pode estar orando junto comigo e o Senhor com certeza tem bênçãos especiais para você, para sua casa e para sua família. Glória a Deus. Vamos, será que estamos sozinhos ou temos pessoas que estão conosco? Rosimeire Salles pede oração por família, saúde e uma palavra. Glória a Deus, que Deus te abençoe, Rosimeire. Deus abençoe a sua casa, a sua família. E nós vamos estar orando por você, orando pela sua família. E tenha certeza da vitória para a glória do nome santo do Senhor. Rosimeire Salles. Ela quer uma palavra? Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui é uma palavra. Para tudo há um tempo, para cada coisa um momento. Eclesiastes 3, e o versículo 1, viu, Rosimeire? Deus tem um tempo, Deus tem um propósito para cada momento. Ele tem um tempo para cada coisa. Então, seja lá o que for que você está pedindo ao Senhor, vai chegar o tempo de Deus agir. Vai chegar o tempo de Deus te conceder o que você precisa, o que você está pedindo. Mas peça, tá? Tem o tempo de Deus, mas nós temos que estar orando para que no tempo certo o Senhor nos conceda o que nós estamos pedindo. Amém? Leia Eclesiastes capítulo 3. Fátima, ela pede oração para fim de conflito com os seus filhos. Fátima. Deus te abençoe, Fátima, que Deus abençoe também os seus filhos. O Senhor é poderoso para dar vitória, para fazer a obra, para derrotar toda a obra do adversário, porque o adversário não quer ver a família bem. Ele faz tudo para destruir a família, ele faz tudo para que a família não viva bem. Então, nós como servos de Deus, servas do Senhor, nós temos que lutar, né, com as armas que o Senhor nos deu, que é a oração, o jejum, para que a nossa família seja bênção, para que o inimigo não ache lugar no meio da nossa família nem na nossa casa. Temos que nos colocar em oração, temos que nos colocar numa torre, como a palavra de Deus diz, torre de oração. Glória a Deus. Neuza, ela pede oração por sua família, oração por irmã Nelma, recuperação de cirurgia, oração pelo filho Anderson Borges, por libertação e livramento,
E ela pede uma palavra. A Neuza. É. A Fátima não pediu palavra não, né? A palavra é para Neuza. Glória a Deus. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor. É o Salmo 106, o versículo 44, Neuza. Leia o Salmo 106. E este versículo se refere ao povo de Israel, que quando eles clamaram, quando eles clamaram ao Senhor, Deus viu a aflição deles. E eles clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu o clamor deles, e estendeu a mão e os tirou da terra do Egito. Então, quando nós clamamos, o Senhor ouve o nosso clamor, e Ele nos socorre, viu? Leia o Salmo 106 e faça pelo menos uns 3 dias de oração, tira um período do dia para você orar e meditar nesse Salmo. E com certeza o Senhor vai fazer a obra. Pode ser da noite também. O Senhor vai estar fazendo a obra no meio da sua família. A Cristiane, ela pede oração por uma causa e pede uma palavra. Deus te abençoe, Cristiane. E Deus te dê vitória nessa causa. Em nome de Jesus Cristo. Ela pede uma palavra. O Senhor te abençoe e te guarde. É Números, capítulo 6, versículo 24. A bênção do Senhor está sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Leia Números, capítulo 6, e você vai entender tudo aquilo que o Senhor está falando. Receba esta palavra profética na sua vida e tenha certeza que o Senhor cumpre com a sua palavra na nossa vida, tá? Medite em Números. Números é lá no comecinho da Bíblia, no Velho Testamento, Números capítulo 6, para Cristiane. Maria Aparecida, oração pela sua vida e por sua família. Maria Aparecida. Deus te abençoe, Maria Aparecida. O Senhor faça obra na sua casa, na sua família. Nosso Deus é poderoso, está tudo diante dele, viu? Aí vocês pensam assim, meu Deus, mas todas aquelas pessoas, todas aquelas vezes que eu peço oração, tá tudo aqui no caderno, viu? E eu apresento durante a madrugada, apresento agora no finalzinho da transmissão, apresento pela madrugada e também pela manhã e à noite, quando eu estou orando também, porque aqui a gente ora a qualquer hora do dia ou da noite. É a hora que o Senhor nos desperta para orar, a gente está orando. Às vezes eu acordo 3 vezes durante a noite, mesmo dormindo tarde, viu? Glória a Deus. Fabiola, ela pede oração por a vida dela e por sua família. Deus te abençoe, Fabiola. Deus te dê vitória, também a toda a sua família. A gente vê assim, cada irmão ou cada irmã que pede oração, não pede só para si, né? Mas pede também pela família. E a gente sabe que nós precisamos realmente agir dessa maneira. Porque não podemos pensar só em nós. A partir do momento que nós temos família, nós temos que colocar a nossa família constantemente em oração, na nossa oração. Quando a gente é solteiro, a gente pensa muito na gente, só na gente, apesar de termos pai, mãe e irmãos. Mas depois que a gente casa e tem a nossa própria família, aí a gente entende que a gente não é mais sozinho, que a gente precisa estar preocupados também, não só com a gente, mas com a nossa família, porque se a nossa família não está bem, se
se alguma coisa está acontecendo com alguém da nossa família, nós também não vamos estar bem. Então, nós precisamos de oração e a nossa família também precisa. E precisamos colocar tudo na oração. Todos nós, a nossa família, os nossos familiares, precisamos colocar tudo, ainda mais nesse tempo que estamos vivendo. São tempos difíceis, os dias são maus e nós precisamos colocar a nossa família no altar de Deus. Se eles não estão na presença de Deus, nós temos que colocá-los diante de Deus através da nossa oração, porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, se nós estivermos orando pela nossa família, mesmo para aqueles que não estão ainda na presença de Deus, o Senhor vai estar guardando eles, vai estar livrando, vai estar abençoando e vai estar despertando eles para que eles também venham para a presença de Deus. Agora, se nós não nos preocuparmos em orar e em pregar esta palavra para a nossa família, para os nossos familiares, para os nossos amigos, ou as pessoas que nós amamos, como é que elas vão ver? Não tem como, né? Então temos a obrigação. Orar pela família é nossa obrigação. Paulo disse para o carcereiro ali da cidade de Filipos, ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quer dizer, você e a sua família. É só você crer em Jesus que Ele vai salvar você e a sua casa. Então é promessa de Deus salvar não só nós, mas toda a nossa casa, toda a nossa família. Então cabe a nós, que já estamos caminhando com o Senhor, colocar a nossa família constantemente nas mãos do Senhor. Amém? Loreci, ela pede... Como é o nome? Loreci? É, Loreci. Loreci. Pede uma palavra. Loreci, que Deus te abençoe. Não fez, né? Que Deus te guarde, Loreci. Deus abençoe sua casa, sua família. Mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Que coisa, hein, Laureci? É o Salmo 34, o versículo é o versículo 10 que saiu para você. Mas leia o Salmo 34 e ore em cima desse Salmo. E se está faltando alguma coisa na sua vida, na sua casa, que você gostaria de conquistar, que você gostaria de receber da parte do Senhor, algo que esteja de acordo com a palavra de Deus. Eu sempre falo isso, que às vezes as pessoas começam a pedir para o Senhor alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. Então o Senhor não vai dar. Mas se estiver de acordo com a palavra de Deus, com certeza Ele vai responder e Ele vai conceder aquilo que você está pedindo. Então, a palavra de Deus diz que aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Não vai ter falta de nada, porque o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. Glória a Deus, viu, Laureci? Leia o Salmo 34 e ore em cima desse Salmo pelo menos uns 3 dias. Não é direto em cima do Salmo não, viu? Você escolhe um momento, um tempo do seu tempo e se retira para um lugar secreto, um lugar assim onde você e Deus, e você ora, leia esse Salmo e ore e clame ao Senhor para que venha acontecer na sua vida de acordo com esse Salmo, que nada te falte. Amém? Vamos então pegar aí o nosso copo com uma água, peça de roupa, os pedidos de oração. Você que tem processo na justiça, você que está com a causa na justiça e que até agora não foi resolvido, não foi solucionado, coloca diante do Senhor agora.
Você que precisa de uma bênção de Deus, que você sabe que só Deus pode te conceder esta vitória. Coloque também diante do Senhor. E não se esqueça, você que puder estar nos ajudando nessa transmissão e também no projeto que queremos iniciar ainda este ano, é só você buscar na descrição do vídeo a nossa chave Pix, também o Superchat e o QR Code. Você vai encontrar e você pode estar nos ajudando a manter essa transmissão e também a conseguir pôr em prática este projeto, que eu já falei para vocês algumas vezes. Então, ore por nós, peça ao Senhor que nos dê meios, peça ao Senhor que nos dê condição para que possamos estar fazendo, estar realizando, concluindo esse projeto para a glória de Deus. E você também pode estar convidando pessoas para se inscrever no nosso canal. E assim nós vamos alcançar mais vidas para a honra e glória do nome do Senhor. Eu louvo a Deus porque já estamos em vários países, já estamos em todos os estados do Brasil e também em vários países. Temos chegado e eu louvo a Deus por isso, porque se eu fosse esperar para ir a todos esses estados e países pessoalmente, eu jamais ia conseguir. Mas eu louvo a Deus que, pela misericórdia, bondade e fidelidade de Deus, nós estamos chegando a esses lugares. E o Senhor tem nos dado essa vitória de alcançar várias vidas para a honra e glória do seu nome. Glória a Deus. Uma palavra para Nilzete Ramos. Que Deus te abençoe, Nilzete, que Deus te guarde e te proteja. Através da rede social nós temos alcançado muitas vidas. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. Provérbios capítulo 10, versículo 24. Leia Provérbios capítulo 10, viu, Nilzete? E o Senhor vai continuar falando ao seu coração. O temor do ímpio virá sobre ele. Mesmo que o ímpio tenha medo, mas aquilo que lhe causa medo virá sobre ele. Mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. E a palavra de Deus diz que nós somos justificados pela fé no nome do Senhor. Então, creia que o desejo do seu coração pode se cumprir através do poder desse Deus maravilhoso e misericordioso. Glória a Deus. Leia Provérbios capítulo 10 e você vai entender melhor. Vamos então orar. Vamos então colocar tudo nas mãos do nosso Deus, na certeza de que Ele ouve e responde o clamor do seu povo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos nesta sala de oração. E agora clamamos a Ti por socorro. Pedimos socorro, meu Pai, para o povo de Israel. Pedimos socorro para o povo ali do Irã. Senhor, faz cessar aquela guerra pelo Teu poder. Pedimos socorro, meu Pai, por todos os países que estão sofrendo com essa guerra. Envia socorro do céu e socorro da terra para cada um. Pedimos socorro pelas famílias, meu Pai, que têm perdido seus entes queridos. Por aqueles que têm vivido o terror desta guerra. Ó Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão. Eu os coloco nas Tuas mãos, juntamente com o Teu povo que está comigo neste propósito. E peço que o Senhor visite, que o Senhor liberte, que o Senhor dê vitória, que o Senhor faça cessar estas guerras, pelo Teu grande poder, pela Tua infinita bondade e misericórdia. Socorre também, Senhor, aquele que está aflito. Socorre aquele que está necessitado. Visita aquele que está no leito de dor, aquele que está hospitalizado, aquele que está encarcerado. Toca naquele que está acamado, meu Pai, que está no leito de dor,
que precisa, meu Pai, de uma bênção, que precisa de uma vitória, que só o Senhor pode dar. Usa nas tuas mãos a equipe médica, meu Pai, para esta pessoa que vai fazer cirurgia. Usa também a equipe de enfermagem, meu Pai, o anestesista, todos aqueles que de que essa pessoa vai precisar. Manifesta ali o teu poder, faça a tua obra. Visita os hospitais, as enfermarias, as UTIs neonatal. Visita as pediatrias. Senhor, toma conta. Senhor, os centros cirúrgicos, tem misericórdia. Visita os UPAs, visita os postos de saúde. Prepara diante de ti, Senhor, esta campanha de vacina que vai iniciar. Deus eterno, faz uma grande obra. Esteja livrando o teu povo dessa gripe maldita, Senhor. Esteja consumindo com esta gripe pelo teu grande poder, para a glória do teu nome. E abençoa, meu Pai, o teu povo. Visita todos aqueles que estão comigo neste propósito. Visita aqueles, meu Pai amado, que ainda não te conhecem. Que eles possam te conhecer e saber que só o Senhor é Deus. Faz uma grande obra nos lares, nas famílias onde a minha voz está chegando. E a minha imagem também. Que o Senhor esteja operando, que o Senhor esteja salvando, curando, libertando, trazendo vida, meu Pai. Vida abundante. Visita também os armários, as geladeiras. Visita também, Senhor amado, visita as despensas. Toma em tuas mãos, não deixa faltar, Senhor, o pão de cada dia nesse lar. Não deixa faltar o pão na nossa mesa, supre cada necessidade. Não deixa faltar a tua presença, meu Pai, nestes lares. A tua grande salvação alcance cada lar, alcance cada família. Onde quer que houver alguém, Senhor, que está participando dessa transmissão, que ainda não te conhecem, que o Senhor se faça conhecer a estas pessoas e que o Senhor faça uma grande obra na vida, no lar, na família de cada um. Traz de volta aquele que está parado, aquele que está desanimado, aquele que está desviado do teu caminho, traga-os de volta pelo teu poder e pelo teu grande amor. Não deixa perecer esta alma. O Senhor sabe o preço de uma alma. Por isso manifesta-te, ó Deus, e envia socorro do céu e da terra para essas pessoas ali na Ucrânia, aquelas pessoas ali no Irã e ali em Israel, e as pessoas, meu Pai, que estão sofrendo, meu Deus e meu Pai, meu Salvador, com esta guerra. Onde quer que estiver, que o Senhor coloque a tua mão e faz a tua obra também no Brasil, dando livramento para o Brasil, tomando nas tuas mãos as autoridades constituídas do Brasil, as autoridades eclesiásticas. Faz uma grande obra, meu Pai, no Brasil, envie para o Brasil um grande reavivamento espiritual e lança por terra os escândalos, Senhor. Coloca as tuas mãos sobre as igrejas evangélicas no Brasil. Lança por terra, Senhor, todo o poder do adversário, toda a ganância desenfreada. Tem misericórdia, contempla as almas que estão perecendo, contempla as vidas que estão carentes, meu Pai, de socorro, e realiza, meu Pai, uma grande obra nesta nação. Meu Deus, que haja salvação, que haja cura, que haja milagres, porque o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus de maravilhas. Opera, Deus, eu te peço, guarde e proteja a minha casa, guarde e proteja a minha família, guarde e proteja a família de cada uma das minhas filhas, do meu neto. Faz a tua obra na vida de cada um, protege, Senhor, sustenta e livra toda a nossa família. Visita, Senhor, o Júnior, meu sobrinho Júnior, ali em Alagoas, juntamente com seus filhos, sua esposa, a minha família que estão morando ali em Minas, em Belo Horizonte, e também ali no Rio de Janeiro, Senhor, ali em Diademas, minhas sobrinhas, meus sobrinhos. Toma conta de cada um. Tu sabes que o Senhor nos deu uma família grande para a glória do teu nome. E eu te agradeço, meu Pai, por cada um dos meus familiares. Eu te louvo pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia. Graças te dou e entrego tudo a ti, Senhor, porque tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu te agradeço pelo teu socorro que tem sido grande. Louvado seja o teu nome. Graças te damos, graças te damos.
em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Se Deus é por nós, operando Ele, salve, Jesus. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.